Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2013. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. A Secretaria de Trânsito e Transportes de Uberlândia quer modificar a atual área de estacionamento dos taxistas no aeroporto. O objetivo é melhorar as condições tanto para os motoristas quanto para os usuários. Na prática, a mudança é bem simples. O serviço de táxi passa a ser feito na calçada do saguão do aeroporto e não mais do outro lado da rua. Isso evita que o usuário tenha que atravessar a via para tomar o táxi. A medida busca otimizar o tempo de embarque e desembarque, dando maior fluidez ao tráfego. Havia um anseio dos taxistas solicitando que, na maioria dos aeroportos, o embarque e desembarque é do lado direito. E com isso também trazendo segurança, melhorando o fluxo de veículos aqui no entorno do aeroporto, visando otimizar e melhorar, por exemplo, o fluxo de veículos no aeroporto, com isso trazendo, por exemplo, mais segurança para todos os usuários aqui do aeroporto. A mudança já era aguardada pelos taxistas. Hoje, 35 carros atendem a demanda de passageiros no aeroporto. Para a taxista, que atua por aqui há 7 anos, a mudança deverá oferecer maior comodidade, visto que os clientes sempre chegam com muitas malas. Eu espero que melhore a qualidade para o nosso cliente, que ele tinha muita dificuldade para atravessar a faixa de pedestre para o outro lado. O passageiro veio e já chega diretamente no táxi, né? Não tem nada a ver atravessar do outro lado, né? A iniciativa tem caráter experimental, mas todo o espaço já recebeu sinalização definitiva. Um sinal de que a mudança pode ter vindo para ficar. E conversa com os usuários do aeroporto, os taxistas, a gente percebe que é uma medida que ela tem uma possibilidade muito grande já de ser efetivada. Mas de acordo com a evolução, frisando novamente, visando a segurança de todos os usuários do aeroporto, tem uma tendência muito grande dela já ser praticamente efetivada no decorrer dessa experiência. A Pesquisa Nacional de Saúde 2013 vai permitir ao Ministério da Saúde dimensionar a subnotificação de doenças crônicas, como a diabetes e a hipertensão. A coleta de dados já começou esta semana em 80 mil domicílios brasileiros. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Dr. Rodrigo Penha, que é cardiologista. E antes de mais nada, parabéns, hoje é o dia do cardiologista. Parabéns ao Dr. Rodrigo e também a todos os cardiologistas. Deixando os parabéns de lado, vamos falar então do nosso assunto. Essa pesquisa ajuda muito, doutor, para saber realmente a situação do Brasil com relação à hipertensão e diabetes, principalmente, que são considerados juntos aí doenças que atingem milhares de brasileiros e muitos deles nem sabem que tem essas doenças, né? Olha aqui, olha que interessante. A maior causa de mortalidade no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares. O que leva às doenças cardiovasculares? As doenças crônicas, o diabetes e a hipertensão, as duas principais. E olha que dado interessante. Das pessoas que têm pressão alta, só metade sabe que tem pressão alta, porque nunca mediu e não faz diagnóstico. Das pessoas que sabem que têm pressão alta, só metade procura um tratamento. E das que tratam, só metade consegue controlar a pressão. Então, a cada 100 pessoas hipertensas no Brasil, uns 15% consegue só, de 12% a 15% só estão controlando. É uma doença simples, básica, uma doença crônica. Então, veja a importância dessa pesquisa que o IBGE está fazendo. E da mesma forma, a diabetes também vai por aí, né? As pessoas costumam não medir o índice de glicemia e são as chamadas doenças silenciosas, e quando elas avisam que estão com problema, já é uma situação mais complicada, né, doutor? Exatamente. Então, assim, o exame de rotina, a aferição da pressão, né, desde a infância, e a medida da glicose é o único jeito da gente descobrir a doença antes. Muita gente descobre que é hipertenso depois de um AVC, ou descobre que é diabético depois de uma internação, num estado de coma, ou depois de uma ferida na perna que não cicatriza. Então a doença já evoluiu 2, 3, 5, 10 anos, causando mal em todo o organismo, em todas as artérias, até a pessoa diagnosticar. Então, qual que é o segredo? Diagnóstico precoce. Se você tem alguém na família que já tem diabetes ou pressão alta, vá atrás. Mas mesmo que você não tenha, ali o homem por volta de 40 anos, a mulher aos 45, obrigatório, pelo menos uma vez por ano, fazer a medição da pressão, a dosagem da glicemia e também do colesterol, que sabe que é outra doença crônica. Muitas pessoas às vezes têm preguiça de ir num pronto-socorro, na unidade de saúde, para medir a pressão, para medir o índice de glicemia. Esses aparelhos que são vendidos em farmácia, tanto para hipertensão, o próprio aparelhinho de medir a pressão e também aquele aparelhinho que você pica o dedo, eles são eficazes, é indicado para a pessoa sempre ter um controle, além, é claro, de sempre, né, pelo menos uma vez por ano, ir
no médico para fazer isso? Não substitui. Então, não substitui, o controle que eu faço em casa não substitui. E quando eu fizer, eu tenho que ter alguma orientação. Não adianta eu dar um aparelho de pressão e a pessoa não entender como funciona, ou medir só quando está com dor de cabeça, que a pressão vai estar alta, só quando está sentindo mal. Então, o exame pode ser feito em casa. A variação desses medidores automáticos, ela é por volta de 10%. Então, elas são excelentes. Mas você quer ver como que elas devem ser feitas? Ajudando o paciente. Não para descobrir a doença. Ele descobre a doença no consultório. Então, eu atendo o paciente no consultório e falo, olha, para você fazer um controle, uma vez por semana você vai medir para ver se está tudo bem. Quem tem diabetes é essencial, mas desde que faça o exame em jejum, pela manhã, saiba interpretar o valor tanto do diabetes muito alto como do diabetes muito baixo. A hipoglicemia. A hipoglicemia, que mata às vezes até mais do que a hiperglicemia. Então, o paciente tem que ser orientado. Como que ele tem que ser orientado? Então, o diagnóstico é feito pelo médico, procure, leia sobre isso e entenda a doença. O melhor jeito que o paciente tem de cuidar da sua doença é ele conhecer a sua doença, porque ele vai ajudar, o seu organismo vai ajudar a equipe médica, o enfermeiro médico. Nosso tempo acabou, mas eu quero te fazer uma pergunta. Essa pesquisa aí que o Ministério da Saúde está fazendo, ela vai melhorar a situação ou ela apenas para um reconhecimento? É uma fotografia. É uma fotografia para saber onde nós devemos agir. E a gente já espera e já sabe que essa fotografia não vai ser muito boa. A população vai estar obesa, nós estamos adiantando o resultado. A população vai estar mais hipertensa do que a gente imagina e mais diabético do que a gente imagina. Aliás, obesa quase chegando perto dos níveis dos Estados Unidos, que é o país mais gordo do mundo, né? Não é isso? Isso mesmo. Tá certo. Doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Feliz dia do cardiologista para você. E volte sempre, daqui uns dias você vai voltar para falar sobre o trabalho de vocês na África, gente. O Dr. Rodrigo está fazendo uma campanha de arrecadação de agasalhos, de roupas para levar para as pessoas mais carentes lá da África. Mas daqui um pouquinho, daqui uma semana mais ou menos, você volta para falar sobre isso. Muito obrigado. Viu? Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. O tempo fica com predomínio de sol e com baixa umidade do ar. Em Belo Horizonte, o tempo fica com predomínio de sol, com temperatura máxima prevista em 28 graus. Aqui em Uberlândia, o dia fica ensolarado pela manhã e não há possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 10 graus e a máxima não deve passar de 21. Confira o tempo em outras cidades do estado. Tempo nublado em Araguari. À tarde e à noite não deve chover. Mínima de 13 e máxima de 25 graus. Céu coberto de nuvens em Campos Altos. Não há previsão de chuva. A mínima é de 14 graus. Sol entre nuvens em Monte Carmelo. Não há possibilidade de chuva. Mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Tupaciguara, sol na maior parte do dia. Não deve chover. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima de 25 graus. E depois do intervalo, uma campanha da Prefeitura de Uberlândia para evitar as ligações clandestinas de água. A gente volta em instantes. Com o programa Ciências Sem Fronteiras, o Brasil investe cada vez mais na formação de profissionais com padrão de excelência internacional. E pelo Enem, seleciona os melhores estudantes do Brasil para as melhores universidades do mundo. Porque o que move e muda o mundo é o conhecimento. Até 2015, o Ciências Sem Fronteiras vai atender a 101 mil bolsistas. E você pode se inscrever para bolsas de graduação em universidades de 9 países. Acesse as chamadas no site www.cienciasemfronteiras.gov.br. O Brasil tem muitos planos para o futuro. E você, tem alguma ideia para o Brasil? Ministério da Educação, Governo Federal. Há 18 anos, o IBCC iniciou a campanha do câncer de mama no alvo da moda. E eu logo me juntei à causa. Mãe, você e eu. Em 18 anos, o IBCC cresceu bastante. Visite um mastologista anualmente e faça os exames de rotina. Quanto mais cedo o câncer for descoberto, maiores são as chances de cura. Junte-se a essa causa. Ou compre os produtos com o alvo azul. O câncer de mama no alvo da moda. Essa luta dura uma vida inteira. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes, mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral.
A Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Diretoria de Processos Seletivos, publicou editais para o preenchimento de vagas ociosas nos processos de reingresso, portador de diploma de curso de graduação e transferência facultativa interna e externa. Os interessados poderão fazer a inscrição pelo endereço eletrônico www.ingresso.ufo.br de 23 de agosto a 8 de setembro. As vagas disponíveis serão publicadas no mesmo site no dia 22 de agosto, a partir das 17 horas. O valor da taxa de inscrição é de R$100. Foi-se o tempo em que o inglês era o único idioma exigido na hora de uma contratação. Com a aproximação da Copa do Mundo, as tecnologias de ponta e a velocidade das informações, saber outros idiomas é fundamental para quem quer se destacar no mundo profissional. Matheus passa boa parte do tempo fora da escola, junto dos livros, hábito que adotou para aprender inglês, espanhol e francês. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Fabuloso destino de Amélie Poulain. Por causa desse hobby, a rotina de estudos é diária. A meta do jovem, que tem hoje 17 anos, é conquistar uma vaga futuramente no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, há uma necessidade de um funcionário ter um inglês obrigatório, mas claro que tendo um francês, um espanhol, um italiano, vai ser um diferencial, sendo destacado entre as outras. E ele está certo. Apesar da língua inglesa ser universal e até exigida na hora de uma contratação, as empresas seguem o velho ditado do quanto mais conhecimento, melhor. Nesta escola de idiomas de Uberlândia, por exemplo, a procura por outros cursos além do inglês é uma realidade. Espanhol, francês, italiano, geralmente são esses idiomas. Tem o japonês, o mandarim, o russo, mas são casos isolados. O inglês é a maior demanda. As pessoas procuram para se preparar para o mercado de trabalho, em entrevistas, qualificação dentro da própria empresa que a pessoa está querendo crescer dentro dessa empresa. E para mestrado, doutorado, geralmente o inglês é determinado para essa área. Nesta empresa de encaminhamento e recolocação profissional, o idioma mais requisitado por call centers e firmas voltadas ao comércio exterior, depois do inglês, é o espanhol e o mandarim. Tendência que Flávia Rosa enxerga com bons olhos. Hoje a gente trabalha com algumas empresas de telemarketing que já requisita, porque tem clientes no Brasil e no exterior, algumas multinacionais que trabalham com comércio de exportação, comércio exterior. Então, assim, a gente tem alguns clientes que estão saindo aí, e alguns escolas de idiomas também, e principalmente essas que trabalham com intercâmbio. Para esta professora de francês da UFO, o conhecimento de outros idiomas quebra barreiras, faz toda a diferença na vida pessoal e profissional de qualquer pessoa. Na França, quando você chega nas cidades menores, você vai encontrar poucas pessoas que estão disponíveis a falar inglês com você. Então, se você já souber falar o francês, já é um meio caminho andado. Você vai saber se virar melhor, pedir uma informação, fazer compras, esse tipo de atividade básica do dia a dia que você não faria em inglês em cidades menores. E o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia, o DEMAI, lança uma campanha de combate às ligações ilegais de água. E o município anunciou esta semana também a ampliação do abastecimento de água e da coleta de esgoto. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com o Orlando Rezende, que é o diretor-geral do DEMAI. Orlando, prazer em tê-lo novamente aqui. Quer dizer que nós temos dois momentos. Vamos falar primeiro dessa campanha que vocês lançaram aí para combater as ligações clandestinas de água que ainda existem aqui em Uberlândia, né? Por incrível que pareça, tem muita gente que está roubando água, é isso? Boa noite. Boa noite, Kelso. Boa noite a todos. É isso, Kelso. É uma campanha de conscientização, chamar as pessoas na responsabilidade da importância do uso correto da água e do esgoto. Nós tratamos 100% da água de Uberlândia e 100% de esgoto. O DEMAI é uma referência nacional no saneamento, nessa prestação de serviço, mas nós temos muitos problemas, e um deles é a questão da ligação clandestina. Mais aproximadamente 10% do que nós produzimos é consumida de forma ilegal, e nós estamos chamando as pessoas na responsabilidade dessa questão que é ambiental, de cidadania e econômica também para com a coletividade
que é fazer o uso correto da água. Você falou uma coisa muito interessante, Uberlândia está entre as 4 melhores cidades do país em termos de saneamento básico. E Uberlândia, inclusive, já foi destaque na imprensa nacional por causa disso. Mas, infelizmente, ainda tem aquelas pessoas que tentam aproveitar fazendo essas ligações clandestinas. E aí, nessa campanha que vocês estão lançando agora, vocês criaram até um mascote para conscientizar as pessoas, é isso? O legalzinho está tendo receptividade muito boa junto às crianças e à comunidade. Porque é importante, eu quero dizer que a questão e não é só a questão econômica de faturamento, é a questão também sob o ponto de vista do gerenciamento e do tratamento. Nós perdemos 30%, Kelso, de água tratada. E isso é perdido de que forma? Nos vazamentos, na tubulação antiga, que a população nos ajuda muito, nos avisando, e nós procuramos corrigir rapidamente, e uma outra porcentagem em ligações ilegais. E nem sempre é de má fé. As pessoas, às vezes, mais pobres, que têm uma ligação lá, não sabem, nós mantemos a nossa isenção. Quem consome até 20 metros cúbicos por mês de água e tem uma renda familiar até 2 salários mínimos, não é nem tarifa social, é gratuidade mesmo. Isso é só o Valdemar que mantém isso. Mas é importante estar ligado no hidrômetro para o nosso gerenciamento, saber que a água que nós estamos captando e tratando a um custo elevado está tendo uma destinação social importante, mesmo que seja lá na gratuidade. Certo. Agora eu quero falar sobre o outro assunto, que é a questão de vocês vão melhorar a questão do abastecimento também em Uberlândia. Como é que é isso? Explica para a gente, Orlando. Kelso, as 2 fontes de captação nossa, que é a estação de captação de Sucupira e Bom Jardim, já está, vamos dizer, exaurindo a capacidade nossa de captação. É suficiente para abastecer uma população de 1 milhão de habitantes. Mas nós temos, considerando a indústria e o comércio, uma população equivalente a mais de 800 mil habitantes. Então nós temos aí 3 anos para fazer a outra captação, e é o grande projeto que nós estamos. O prefeito Gilmar Machado conseguiu, no início do ano, em janeiro, junto à presidenta Dilma Milpac, o recurso de 300 milhões de reais para nós fazermos a 3ª captação de água, que vai ser na usina da CEMIG de Capim Branco. É uma obra do século, é uma obra para 40, 50 anos, para a solução definitiva de abastecimento de água da nossa grande Uberlândia. Tá certo, a gente vai, claro, continuar acompanhando esses 3 anos de trabalho de vocês para a gente dar essa notícia e falando do trabalho que vocês vão fazer a partir de agora. Orlando, infelizmente o tempo acabou, muito obrigado pelas dicas, parabéns pela campanha, tomara que vocês consigam bons resultados. Quando tiver resultados, volta para a gente falar do balanço dessa campanha aqui no TV Notícias. Eu que agradeço, foi um prazer falar com você, reencontrar com você. Coisa boa. Depois de muito tempo. E uma boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, Orlando. E hoje tem um programa em pauta e o assunto desta noite é a psicopatia. Como identificar pessoas com transtornos mentais? Quem traz os detalhes para a gente é o apresentador Luiz Otávio Petri. Olá, Kelson. Olá, você que nos acompanha. O Em Pauta de hoje vai tratar sobre psicopatas. Quem são as pessoas que têm esse perfil? Quem são as pessoas que têm características antissociais que definem o sociopata ou psicopata, assim mais conhecido? O Em Pauta vai ao ar logo mais à noite e você é nosso convidado. E depois do intervalo, é cada vez maior o número de pessoas que trabalham em casa. E os detalhes de mais uma turnê do Grupo Encantar. É rapidinho, a gente volta já. Conserto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles?
culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. E o Brasil quer bola pra frente. Ajeita, olha, que passe! Girou, vai fazer gol! O Brasil está no ritmo da Copa das Confederações da FIFA 2013. 2 estádios já foram entregues, 4 estão sendo finalizados e os outros seguem acelerados. Arenas construídas com nossa tecnologia, gerando força para o desenvolvimento do Brasil. Acesse copa2014.gov.br e saiba mais sobre as obras dos estádios e infraestrutura. Ministério do Esporte e Governo Federal. Durante meus anos na Fórmula 1 e Fórmula Indy, eu perdi 35 amigos. Nesse mesmo período, o trânsito no Brasil matou mais de 500 mil de pessoas. Consciência é a palavra-chave para melhorar a segurança de trânsito no Brasil. No trânsito, imprudência mata, bebida mata, celular mata. Consciência dos perigos é o que me trouxe até aqui. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Foi prorrogada a submissão de trabalhos do 2º Encontro Nacional de Pesquisadores em Educação e Culturas Populares, em PEC-POP. O evento acontece de 18 a 21 de setembro, em diversos lugares do Campus Santa Mônica. O novo prazo para a submissão dos trabalhos é 19 de agosto. Mais informações no site em pecpop.faced.ufo.br. Você já pensou em trabalhar em casa, no conforto da sua residência? Pois é, uma pesquisa revela que é cada vez maior o número de pessoas que trabalham assim no nosso país. É um apartamento, mas também é um escritório. Poucos passos separam o ambiente doméstico do profissional. Ítalo e Luciano, há um ano, são sócios em um estúdio de design gráfico. Há 5 meses, a ideia de um único imóvel para morar e trabalhar tomou forma e mudou tudo. Eu trabalhava em casa, ele trabalhava na casa dele e a gente fazia reunião via Skype ou via chat mesmo, ou reuniões em cafés e bares assim para colocar a pauta em dia. E isso onerava muito assim para a gente em tempo e a gente sentia muita falta de discutir as coisas ao vivo. Para Luciano, o trabalho em casa é como em qualquer outra empresa. Os horários são flexíveis, mas é preciso ter disciplina. De manhã, a gente se preocupa mais para, às vezes, responder uns e-mails, algumas coisas assim. E por mais que a gente trabalhe às 10 horas da manhã, tanto eu quanto o Ito, mas principalmente eu sou muito mais criativo na parte da tarde e à noite. Então, assim, às vezes eu tento fazer os trabalhos mais burocráticos de manhã, mas ainda tenho tempo para ir para academia, para nadar, para fazer alguma coisa, assim. O trabalho em casa exige cuidados. O ideal é reservar um espaço específico, definir uma rotina de horários, estabelecer metas diárias e conversar com o pessoal da casa. O ambiente é doméstico, mas o local é de trabalho. Segundo esta analista do Sebrae, hoje existem cerca de 5 milhões de micro e pequenas empresas desenvolvidas em casa no país. Mas Viviane Costa ressalta que, em média, 80% delas acabam nos primeiros 5 anos. O negócio tem ótimas perspectivas, desde que o empreendedor tem um compromisso real. Um sonho do brasileiro é montar o próprio negócio e ele sempre está em busca de alternativas da melhor forma de montar essa empresa. Quando ela vai montar uma empresa em casa, ela precisa de um cuidado maior, de uma atenção maior. Ela tem que se perguntar, eu dou conta de trabalhar em casa e fazer isso não interferir na minha rotina? Então ela precisa se autogerenciar. Se ela não der conta de fazer esse autogerenciamento, fica muito mais complicado. E o Grupo Encantar vai lançar mais um DVD e com isso vai sair em mais uma turnê por várias cidades do país. Serão 16 apresentações do espetáculo Escutatória, com oficinas em 9 municípios. Do gosto pela música, do contato constante com as crianças e do desejo de ensinar por meio da arte e do teatro, nasceu o Grupo Encantar. Conhecidos em Uberlândia pelos espetáculos idealizados por mais de 12 artistas, levam ao público entretenimento lúdico e, ao mesmo tempo, educacional. Agora, a peça escutatória pode ser conferida também em DVD. Projeto que deve ser divulgado em uma turnê por 3 estados do país. O Encantar vai passar por 3 estados, Minas, Goiás e São Paulo. São 9 cidades, incluindo capitais.
E aí a gente leva o espetáculo, que é gratuito para todas as cidades, e oficinas para educadores, que têm a possibilidade de conhecer como que funciona a tecnologia escutatória e de levar isso então para a sala de aula. A peça com mensagens positivas e personagens curiosos chama a atenção de crianças e adultos. Integrante do grupo, Mariana faz o personagem Vagamento, uma espécie de mistura entre bicho e pensamento. É um personagem curioso, dinâmico, que gosta de cantar, que sapateia e, acima de tudo, gosta de brincar com a criançada. Empolgada com a turnê, a artista não vê a hora de divulgar o trabalho, ensaiado exaustivamente e registrado em DVD. Pra gente, é simplesmente mais um produto belo que a gente criou, que a gente concebeu, e eu estou muito satisfeita, porque fiz parte tanto da parte artística, concepção artística, quanto da parte de produção. É uma realização. Escrevo na minha língua, tatuagens da retina, laranjas copiam o sol, crescem redondas e ficam laranja. E o nosso TVU Notícias de hoje termina aqui. Amanhã tem mais às 6h30 da noite. É claro que a gente espera por você. Um abraço, boa noite, até lá.